Olá, boa tarde, esse aqui é o Ex Martin, mais um episódio das nossas lives de conteúdo autêntico, começando nessa quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Hoje a gente vai conversar com um convidado super especial que está do outro lado do Atlântico, lá em Portugal. E para começar esse papo e fazer essa introdução, dessa vez não vai ser a Marisa que vai conversar comigo, mas uma outra pessoa da nossa equipe que já deve estar chegando aqui para bater esse papo com a gente. Vamos ver se ela já está presente. Cadê você, dona Priscila? Te esperando. Enquanto isso eu vou botando aqui o nosso convidado nos comentários, que já vai estar preparado aí também. Pronto, a Pri entrou. Deixa eu chamá-la. Somzinho aqui, enquanto ele não chega. Conectando. Oi! Olá, aí está ela. Estou bem enquadrada? Não, baixa mais essa câmera aí que você tá. Agora sim. E aí? E aí? E Marisa, cadê? Não sei. A pessoa deve estar entrando achando que a Marisa rejuvenesceu, né? Que ela está no spa, né? Para quem não sabe, Pois Marisa tirou uns dias de férias e está no spa. Por isso que eu estou aqui hoje. Muito bem. Então faça a introdução. Com quem vamos falar hoje, Priscila? Bom, estamos indo para o quarto episódio, né? Da 10ª temporada. E vamos conversar hoje com o jornalista Hermès Galvão, que escreve para algumas revistas brasileiras como a Vogue, a GQ e a novíssima Unquiet, que vai ser lançada muito em breve. E que, inclusive, a gente vai bater um papo com a Corina, que é a publisher da revista, na semana que vem, na próxima live. Na quarta que vem, não percam. Exatamente. Mas e hoje ele vai falar diretamente de Lisboa, né? Exatamente. Hermès está lá já a postos para conversar com a gente. Vai ser um papo pelo menos divertido. Se fosse você, vai até o final. Se você está assistindo on demand também, fica até o final, porque o Hermès tem muito a contar e tem uma visão de mundo muito interessante. Ele já entrou, não? Já está aí, já está esperando. Então tá. Então, beleza. Obrigado, Pri. Acompanha aí, Imagina. Qualquer coisa me avisa. Tá bom, beijo, gente. Tchau. Boa tarde para todos. Tchau. Pronto, vamos lá. Cadê? Saiu a Priscila. Vamos falar com ele, que já está aqui a postos. Conectando com Lisboa. Alô? Está lá? Estou sim. Tudo bom? Você já está falando com sotaque, não? Nem pensar. Imagina, né? Perder esse sotaque carioca. Não. Tudo bem? Quer dizer, algumas pessoas, quando eu falo com alguns amigos do Brasil, dizem que sim, mas eu acho pouco provável. Porque, enfim, sempre que eu acho que eu vou descambar para alguma coisa ali, eu já... Opa! Mas, enfim, algumas coisas sim, outras não. Entendi. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria começar pedindo para você se apresentar. Para quem não te conhece ou não tiver muito tempo, quem é você? Nos conte. Eu sou jornalista, vivo em Lisboa há 3 anos, já vivo fora do Brasil há mais que isso, bem mais. Antes eu morei em Barcelona e vivi em Paris. E aqui desde 2017, eu sou jornalista, hoje colunista das revistas Vogue e GQ, e da Unquiet agora também. Na Vogue eu escrevo assuntos agora sobre o tema que eu tenho tenho estudado mais, que é psicologia. Voltei para a universidade, serei psicólogo, se tudo der certo agora em 3 anos. A GQ eu escrevo sobre, enfim, assuntos mundanos ligados a temas condizentes com o mês, enfim, depende, o tema geralmente é mandado por eles. Mas sempre uma análise muito crítica e bem-humorada, acho, sobre tendências, não tendências de moda, mas tendências de comportamento. Por exemplo, mês passado eu falei sobre Black Friday, mas sempre em tom de brincadeira, o consumo excessivo, ou sobre capitalismo e esoterismo, enfim, são temas assim. A Unquiet é sobre viagem. Eu tenho 2 livros publicados, um sobre viagem, lancei em 2016, chama Como Viajar Sozinho em Tempos de Crise Financeira Existencial. Muito bem.
E no ano passado eu lancei pela editora Açulina um livro sobre os 150 anos da Granado. Foi um projeto maravilhoso. E é isso. E eu trabalho atualmente também faço a comunicação de uma vinícola, a Vila Tirrena. Para quem quiser seguir no Instagram, eu agradeço. Tem dois perfis, que é uma vinícola resort, é um wine resort. Então, um chama Vila Tirrena, Vila com dois L's, Tirrena com dois R's, e o outro é todo junto, Paulo e Noêmia D'Amico, Paulo com O. Um casal, ele italiano, ela carioca, é um casal maravilhoso. Eles têm uma vinícola no Alto Lácio, na fronteira com a Úmbria. São os vinhos D'Amico, são 9 rótulos, vinhos biodinâmicos, enfim, é um projeto maravilhoso. E ano que vem a casa, que é uma casa que até então era familiar, vai ser transformada em resort. A inauguração estava prevista para esse ano, mas por razões óbvias foi adiada. Mas é um projeto maravilhoso, eu tenho muito, muito orgulho de trabalhar com eles, porque os vinhos são realmente muito bons, a produção é pequena. Tem no Brasil, em alguns restaurantes. Depois, se vocês quiserem, eu digo quais. São vinhos, enfim, feitos com o maior carinho, o projeto também com o maior carinho. E é isso. E aqui em Lisboa, eu vivo em Lisboa, eu não trabalho em Lisboa, nem para Lisboa, enfim. Aqui é só uma boa base. E é onde eu moro, e era onde, antes disso tudo acontecer, onde eu ficava 2 semanas por mês, as outras 2 eu ficava em Roma. Tem que falar tudo no passado agora, né? Porque eu não sei nada o que vai acontecer. Falando então falando de passado e presente, mas essas dicas que você deu aí, tanto do Vila Tirrena como do Paula e da história toda que está acontecendo, a gente vai botar na nossa newsletter, sempre quando a gente anuncia a próxima temporada de lives, que começa na semana que vem, a gente põe também algumas das dicas que surgiram nas lives passadas. Legal. Então, a Paula já anotou isso aí e vai mandar para todo mundo. Quem não está na nossa newsletter ainda, deixa o contato aí que a gente inclui vocês. Então, só escreve... Opa! E esse é o feijão. Esse é o feijão que ele participa também enfim, é isso. Para trazer um charme a mais, né? Prazer, sim, feijão. Quer sempre carinho, sempre atenção. E tá aqui. Muito bem. Um canis vulgaris. Fofo, bem fofo. Já que você falou um pouquinho de passado, a gente tem que falar tudo no passado ainda, eu queria saber se ainda está valendo o que você escreveu aqui no primeiro parágrafo da introdução do teu livro, que eu vou tomar a liberdade de ler. Já que a gente fala aqui no nosso perfil sobre viagens e eu te conheci dentro desse contexto, vamos direcionar para esse caminho. Viajar é uma arte, concordam de filósofos a corretores de câmbio, muito embora a ideia de que se faça de viagem como exercício de inspiração e contemplação tenha perdido, se não a força, muito de sua cor original. Sinal dos tempos, diriam os conformistas. Final dos tempos, dizem os elitistas. Fato é que o ato de viajar tem sido uma experiência cada vez mais desconfortável. O trâmite, a locomoção, a estadia e todo o circo está armado para extrair o seu dinheiro da pior maneira possível. Oferecendo a comida mais intragável, a roupa mais execrável, lembrancinhas made in China, programações e roteiros arrastados que mostram um lado menos interessante de uma cidade, ao passo que seus moradores têm buscado, em seu próprio território, cada vez mais esconderijos antituristas à prova de guias, pacotes e, claro, blogueiras. Sempre com bom humor, uma pitadinha de polêmica, e eu pergunto, como viajar sozinho em tempos de crise financeira, existencial e pandêmica? Olha, eu acho que esse parágrafo que você leu não mudou nada. Eu acho que continua assim. O que eu acho e o que eu ouço também, agora não, o que eu ouvi antes, não é? As pessoas dizem aqui em Lisboa, em Barcelona, pior ainda. Em Barcelona, eu fui embora de Barcelona no auge de uma onda de turismofobia assustadora, porque, de fato, nos meus 2 anos e meio em Barcelona, aquilo mudou brutalmente. Enfim, aumentaram muito, aumentaram o porto, mais cruzeiros chegando, muita gente tendo que se mudar do centro para a periferia, porque os apartamentos, os aluguéis ficavam muito altos e porque era todo para Airbnb, etc. e tal. Bem, o que eu acho é que isso era um processo inevitável. O que eu acho que aconteceu foi que
houve aí uma negligência, vamos dizer assim, na questão do custo-benefício, porque ficou tudo ou muito caro e muito bom, enfim, aqueles roteiros e hotéis e tudo de altíssimo luxo, ou muito ruim, e não exatamente muito barato. E as pessoas falam, mas é porque o nível do turista que vai para Barcelona, o nível do turista que vem para cá, é um turista low cost, um turista ralé e tal. O que é uma bobagem, porque eu acho que assim, eles vêm porque é barato, claro, e são bem-vindos, tem mais é que vir. A questão é o que o restaurador, é o dono do restaurante, que aqui chama restaurador, comerciante, hoteleiro oferece, porque assim, não precisa oferecer uma coisa muito ruim, sabe? Porque se você oferecer o bom, sabe, ou o digno, eles vão gostar na mesma, eles vão voltar na mesma. A questão é que eles sempre acham que a questão é ruim porque a pessoa que compra também é ruim. Não. Assim, o serviço é muito ruim, o hotel é muito ruim, o Airbnb é muito ruim, é tudo muito, muito ruim, sabe? E as pessoas vão vir na mesma, que bom, e elas têm mais a que vir. Mas a questão não é culpá-las pelo nível, sabe? É inverter o processo. Eu acho que agora, em tempos pandêmicos, que os donos de restaurantes de Airbnb, está todo mundo de cabelo em pé, porque vão à falência, porque não tem dinheiro, porque a questão é uma ganância, sabe, de querer lucrar muito e dar muito pouco em troca, sabe? Que agora talvez eles tenham que rever. Então, assim, se eles quiserem manter o mínimo de pessoas, por exemplo, hoje mais do que nunca, as pessoas que viajam, que vão ao restaurante, eles vão naqueles que eram bons e tinham um bom custo-benefício. O que era ruim e era overpriced, dançou. Eu acho que nesse ponto é um bom divisor de águas, sim, porque estava muito, era vergonhoso mesmo. Eu lembro em Barcelona mesmo, ou aqui, sabe? É uma vergonha o que os restaurantes oferecem para os clientes. Aquilo é uma vergonha, é caro e ruim. E eu sei quanto custa. Se ele diminuir um pouco a margem de lucro, sabe, vai estar todo mundo ganhando. Mas não, é esse capitalismo, sabe? Então eles falam turismo predatório. Não, é um capitalismo predatório. Sabe? O turismo entrou nessa onda de falar, olha, é o super lucro, sabe? E esse sim, horroroso. Então, sim, eu acho que viajar virou uma armadilha, porque para onde quer que você vá, e eu falo por mim, claro, para onde quer que você vá, se você não tem um dinheiro para ficar num super hotel, para jantar num super restaurante, você muito provavelmente vai ter uma experiência ruim. Mas isso, ao mesmo tempo, não pode te impedir de viajar. E as pessoas não deixam de viajar por causa disso. Elas vão, enfim, se hospedam e comem, fazem tudo, mas poderiam fazer muito melhor, sabe? E isso sim, isso enriquece, enriquece culturalmente, enriquece sabe, a memória, enriquece tudo, sabe? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Só que, sim, tendia mais para um lado. E agora vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem gente viajando, não são muitas pessoas, mas tem. Estão voltando a viajar. Sim, mais ou menos. Estão voltando a viajar, mas assim, com muita cautela, e é isso que eu te disse, fazendo programas e se hospedando em lugares nos quais elas sabem que vai valer a pena, e elas não, assim, acho que isso já mudou muito. Não ficam em qualquer lugar, não comem em qualquer lugar. Então, quem oferecer qualquer coisa para dormir ou para comer, não passa. E eu acho bom, eu acho que isso é bom. Isso vale para tudo. Vale para cruzeiros, vale para hotéis, vale para restaurantes, tascas, vale para tudo. Então, você acha que, além da questão da qualidade do que está sendo oferecido e do preço condizente com isso ou não, tem uma questão também de se valorizar mais a autenticidade das experiências que você está tendo quando você sai da tua casa para ir para outro lugar? Essa questão do autêntico hoje em dia fica muito vago, não é? Porque, assim, o que é autêntico é onde tem essa autenticidade, não é? Assim, você pode encontrar a autenticidade ainda em lugares onde não há gentrificação, onde a globalização não chegou, onde, enfim, não há muito, a indústria do turismo não está muito desenvolvida. Eu tive essas experiências, são experiências muito interessantes. Eu fui para o Irã, onde, enfim, o Irã é um país que vive sob sanções muito pesadas, não tem nada.
nada digo como infraestrutura hoteleira, né? Não tem cartão de crédito, você não tem, enfim, é tudo muito, mas é realmente incrível. Agora, é isso, é um oposto que não acho que isso não se aplica. Sim, é autêntico, sim, mas por que só lá? Sabe? Por que que você hoje, para ter uma autenticidade, você tem que ir para muito longe? Sabe? E esse muito longe vai ficar caro, porque chegar é difícil, sabe? É, ficar é difícil. Então, por exemplo, mesmo no Irã, por exemplo, vou dar esse exemplo porque é onde eu tive, é tudo muito lindo, mas assim, se dá uma cagada, desculpa o termo, assim, você realmente se fala, cara, assim, eu estou isolado. Se der um problema, isso já era, sabe? Isso não é legal. Assim, sabe? Você precisa experimentar essa autenticidade toda, mas com um senso de segurança, de estar bem suportado de alguma forma, para que caso dê um problema, você tenha para onde correr. Mas, por exemplo, é, não tem, o Irã é um país que não tem quase embaixada, não tem quase representação. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu sou cidadão italiano também, e lá não tem representação de nenhum dos dois. Então, assim, se desse um problema comigo, para onde eu ia? Claro que eu não fiquei lá 3 semanas pensando nisso, mas é um caso a se pensar. Então, eu vejo, por exemplo, quando amigos. Tem um amigo que foi para Papua Nova Guiné. Eu vi fotos dele. Hoje é quinta? Hoje é quarta. Quarta. Então, ele fez um TBT atrasado, eu que vi depois. Mas eu vi hoje uma foto dele na Papua New Guinea. Assim, eu sei que assim, é um risco altíssimo, autêntico é. Ele estava no meio de uma tribo, sei lá nos Cafundós, não sei o quê. Mas, enfim, é autêntico? É. Mas por que que essa autenticidade não está mais nas grandes cidades e nas pequenas cidades? Sabe? Mas tem muito a ver também com o olhar de quem está procurando, né? O que é o que vale a pena para cada um, independente da gente poder falar que é autêntico ou não, assim, o que cada um está buscando quando vai viajar? E é uma coisa que você fala sempre, assim, entre a diferença do viajante para o turista, né? Sim, eu acho que, claro que você pode encontrar autenticidade em todos os lugares, todas as cidades, mas precisa de tempo, sabe? E o tempo foi um fator que o viajante cortou da lista dele, não é? As pessoas hoje elas querem fazer muitos lugares em pouco tempo, elas não têm muito tempo porque as férias são curtas, porque elas querem. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre absorver e sorver, não é? As pessoas, assim, eu acho que em 5 dias você pode estar no restaurante mais escondido, na rua mais longínqua, de não sei lá onde, mas você precisa de tempo, né? Porque essas coisas demandam tempo. Assim, observar demanda tempo, entender demanda tempo e, obviamente, ler sobre aquilo antes, durante e depois também é importante e isso também demanda tempo. Então, o que eu percebo, enfim, e percebia nas minhas caminhadas é que as pessoas iam muito ali já querendo aquilo, já tudo muito digerido, muito pronto e é o que é, né? Tá visto, vamos embora, pronto, próximo, sabe? Claro que você encontra, e é muito interessante às vezes quando eu vejo, tem uns gringos que estão por aqui assim, num trailer, estão viajando há 6 meses. Claro, tem tudo, né? Assim, eu estou falando no coletivo. Tem as exceções para tudo. Tem viajantes, andarilhos, tem pessoas que estão aí curtindo, enfim, tendo uma vida incrível. Assim, eu conheci pessoas maravilhosas ao longo da estrada, mas via de regra, enfim, como pensamento coletivo, eu acho que é muito por aí. É muito pouco tempo e muito pouco espaço para muita demanda e muita expectativa. Sabe? E isso, obviamente, essa conta, esse desequilíbrio, eu acho, fica muito de. Enfim, depois você fala, mas aonde foi que eu vi? Eu estava com um amigo meu em Sydney, uma vez a gente olhava para aquilo, a gente estava lá 3 semanas, a gente não estava conseguindo entender que jeito tem Sydney, que cara tem Sydney. E a gente falava assim, Sydney dá aquela sensação que assim, onde foi que eu tive
em que mês foi que era mais ou menos isso naquele lugar. Porque, assim, cara de nada, mas assim, é porque é isso, a gente falou, pô, talvez 3 semanas não é suficiente, talvez precise de mais. Então é um pouco muito isso. O que você viu, tá, você viu, você fotografou agora. O que você sentiu? Sabe? Quais foram as suas sensações? O que aquele lugar te trouxe? O que aquele cheiro te lembra? O que aquele jeito de olhar? Enfim, eu acho que isso se perde por esse único fator. Eu tenho a impressão Então, de que você não é otimista em relação às pessoas mudarem isso em função do que está acontecendo no mundo. eu Ou acho você que acha assim, possível? eu acho que mudar sempre é possível e eu não sou nem um pouco pessimista em relação à mudança, mas assim, mudar é uma coisa, transformar é outra, né? Então tem a mutação e a transmutação. Eu acho que que essa pandemia e tal, enfim, eu acho que é muito pouco, de novo, questão de tempo. Um ano e meio, né? É pouco tempo para a humanidade. Assim, não é assim que muda, sabe? Claro que é uma pandemia, uma crise, mas essas coisas não são quânticas nesse ponto. Assim, muda, mas não é agora, sabe? Não vai porque ninguém vai acordar melhor ou mudar tudo, sabe? Por causa de uma pandemia. Pode ser o início de um processo de mudança que era necessário? Sim, pode. E eu acredito que isso possa mudar nas pequenas coisas agora e que essa mudança, mas é uma mudança contínua. Não acho que as pessoas mudam agora porque está tendo pandemia, porque a gente foi obrigado a mudar hábitos, não é? Pensamentos e tal, porque a gente foi obrigado, né? A gente foi, enfim, a gente foi convidado a se confinar e tal. Agora, esse confinamento pode ser para você um motivo a mais para você repensar sua vida, sua saúde, sua vida financeira. Agora, por exemplo, quando reabriu o comércio, as lojas na China tiveram recorde de venda. Não é? A Hermès de Xangai vendeu como nunca quando eles reabriram. Você ganhou alguma porcentagem, não? Eu, infelizmente, não. Ainda estou. Sabe, eu tive na Grécia, eu fui para a Grécia no dia 4 de julho. Foi a única viagem que eu fiz. Quer dizer, eu fiz 2 pequenas em janeiro, mas não contam. A viagem eu fiz no dia 4 de julho, eu fiz uma viagem. Fui para 4 ilhas na Grécia, uma viagem que eu já tinha marcado em dezembro do ano passado, enfim. E não tinha pensado em cancelar, mas enfim, os gregos, internet, fui na mesma, fiz o exame, fiz lá enfiaram o negócio em mim, fiz não sei o quê, entrei, pum. Eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eles tinham acabado de reabrir, eles reabriram dia 1º de julho. Aquilo estava maravilhoso, maravilhoso para mim, sabe? Agora, eu sei que eles vão sofrer imenso, imenso. Por várias razões. Por várias razões. E quando eu fui embora, eu fiquei lá 12 dias. Quando eu estava já no final, na última ilha, eu já comecei a ver as pessoas chegando. As pessoas chegavam com fome, com sede, com uma gana, sabe? Eu falei, sabe? Não, Tá tudo então, igual. ainda assim, mas é porque é isso, é cedo, não dá as mudanças não acontecem dessa forma, nem nada nunca no mundo mudou, assim, até certas coisas já, de fato agora é muito rápido, né? Uma vacina é muito rápido, em um ano, mas as coisas demoram mais, assim, são transformações muito profundas, não é, para serem assim, alteradas, assim. Então eu não acho que o mundo vai consumir menos, que vai se reproduzir menos, ou que vai matar menos, ou que vai desmatar menos agora. Mas acho que já começou aí um processo. E nesse ponto sou muito otimista. Eu acho que as coisas já estão sendo discutidas, eu acho que as pessoas já estão vendo e lendo e vendo stories e lives e posts. Então elas sabem, assim, agora elas sabem o que está acontecendo. Não é? Tá tudo televisionado, filmado, repostado, sei lá o que. Então, talvez sim, mas tempo ao tempo. Acho que ainda No não. meio, no meio desse volume todo de conteúdo que você mencionou aí, que a gente está sujeito e tal, o quanto você acha que ainda tem espaço para as pessoas refletirem sobre o que elas estão lendo, por exemplo? Eu sempre gostei muito de ler os seus textos, porque mesmo em espaços curtos que as revistas destinam ali, você tem uma capacidade de condensar
uma visão de mundo e de comportamento sobre assuntos específicos ou lugares específicos que sempre me interessou. Antes até de te conhecer mais, da gente viajar junto e tal. Como é que você faz isso? Como é que é o teu processo de observação e colocar isso em palavras? Sempre com muita habilidade na escolha das palavras e dizer alguma coisa, assim. Eu sempre li suas reportagens mais como crônicas do que como reportagens, de fato. Olha, assim, como é que é o método, mais ou menos assim, é isso? Como você acha que é a tua função ali, ou o que pode provocar aquilo que você está produzindo, assim? Assim, é muito orgânico, eu odeio essa palavra, mas é orgânico, assim, eu realmente, eu tô ali, só um minutinho que tá o cão. Diogo, desculpa, é o cão pedindo ração. Assim, mesmo vínculo, conversar com as pessoas, sabe? Conversar mesmo, não é, sabe, bom dia, me dá um café, bom dia, quanto é isso, não sei o que. É conversar, o nome, de onde vem, sabe, o que faz ali, há quanto tempo está ali, sabe? E fazer, costurar e perguntar, sabe? Conversar com motoristas de táxi, donos de loja, donos de café, sabe? Observar, obviamente, se eu entender a língua, não é? Do que eles estão conversando, ler os jornais daquele lugar, ver quais são as notícias, quais são os trend topics daquela ilha, daquela cidade, enfim. E aí você vai costurando, você vai percebendo um pouco, e claro, e saber um pouco da história daquele país, daquele lugar é muito importante, né? Por que eles são assim, né? Por que os gregos têm aquele jeito? Por que a música deles é daquela forma? Por que a bebida deles sabe? Por que a comida é assim? Por que as senhoras usam preto? Por que enfim, entender tudo, porque enfim, tudo é informação, tudo que vem, assim, as informações vêm o tempo todo, você tem que estar ali, mas agora é estar mesmo ali, com os dois pés no chão, presente ali, para que tudo possa entrar em você e você possa realmente, porque as pessoas, eu acho que viajam de uma forma muito esquizoide, assim, os pés não estão muito ali, né? Nem os olhos, né? Elas estão muito, sabe? Enfim, então, sabe, assim, acho que é pé firme e observar. Tudo tem uma razão de ser. O senso de humor, o humor, a conversa, a comida, a maneira que serve, a quantidade de que serve, por que, sabe? Por exemplo, falando de Grécia, enfim, mais exemplos. Por que a sobremesa na Grécia não se paga? É sempre dada. Você, no final de uma refeição, te dá um prato de melancia gigantesco. Saber por que funciona dessa forma? Porque tudo tem uma explicação, sabe? É uma curiosidade pelo outro, né? Sim, e se você... E eles, assim, e as pessoas geralmente são muito orgulhosas principalmente quando passa pela comida, né? São muito orgulhosos daquilo. Então, assim, por que você não pergunta, sabe? Se você pergunta, você abre janelas, assim, as pessoas, primeiro que elas dão um sorriso, digo, enfim, você vai até a cozinha, você vai conhecer a avó, você vai conhecer a tia, a cozinheira, e vai te contar, e dali vão saindo coisas, e você vai costurando. Aquilo ali vira crônica, vira lembrança, aquilo vira tudo. Aquilo é muito mais que uma fotografia, por exemplo, muito mais. Você sempre foi muito observador do outro viajante que está ao teu lado, de onde você está. De uma certa forma, você já escrevia com um pouco de um olhar psicológico para entender isso tudo? E por isso talvez você tenha ido fazer psicologia nesse momento? Sim. As crônicas e as pensatas eram sempre muito para o lado psicológico da coisa. Sociológico, mais psicológico, acho eu. Porque assim, comportamentos, inconsciente coletivo, sabe, arquétipos. Então, isso era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu acabei muito intuitivamente, fazendo com textos muito analíticos, eu acabei falando, bem, isso são perfis
psicológicos mesmo, de culturas e tal, e comecei a estudar e comecei a ler Jung. Então eu comecei a ver que realmente tudo isso, todas essas informações que eu trazia no texto eram muito arquetípicas, sabe, muito ligadas ao inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, enfim. E aí eu fui costurando, e é o que eu tenho feito ultimamente. Mas Quando você... diga. Não, prossiga. Não, 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 diz. Não, que você falou de arquétipos, é a segunda vez que você fala em arquétipos, e a gente no nosso pré-papo falou muito do... porque as pessoas às vezes me questionam, porque nem todo mundo é assim, você está generalizando. E as pessoas têm esse problema com generalismos e você perceber os arquétipos e tal. E acho que você tem uma visão muito interessante sobre isso, o valor desse processo. Sim, mas assim, o generalizar, o que incomoda muitas pessoas, é muito importante, porque o generalizar é o inconsciente coletivo. Quando a gente generaliza, você pode ter certeza que, assim, é claro que enfim, tem aí uma força de expressão, né? Como nós dizemos, todo mundo é assim, todo brasileiro é assado, todo português é não sei o quê. Não é, claro que não é todo, mas assim, óbvio que assim, isso é muito, claro que não é. Sabe? Mas assim, como coletivo, existe uma identidade coletiva de cada lugar, de cada país, de cada sociedade. Tem. E são coisas muito, muito, muito estruturadas, sabe? E isso não muda. Assim, são traços de personalidade que realmente nem são para mudar. São coisas que estão ali. Você pode flexibilizar, não é? Você pode trazer novos elementos, não é? Assim, a cultura portuguesa, por exemplo, é muito fechada, é muito rígida, não é? Mas quem sabe, não é? Assim, coletivamente falando outra vez, pode entrar informações, né, de outros países lusófonos, etc. e tal. Como nós, por exemplo, nós brasileiros somos muito mais esponjosos, não é? Enfim, o problema é que a gente absorve merda, né? Coisa de americano, enfim, essa coisa chata deles, né? Do politicamente correto, do consumo excessivo, enfim. Mas cada um faz o que quer. Mas acho que é isso, generalizar é falar do coletivo. E eu não tenho interesse pelo pessoal, pelo único. Eu tenho interesse pelo coletivo. Assim, eu gosto, claro que eu gosto de conversar com pessoas, me interessam pessoas, mas me interessa muito mais o coletivo, o comportamento coletivo, do que ficar, sabe, pensando exceções a uma regra. Porque vai haver. E as pessoas são muito complexas, enfim. Eu mesmo sou eu sou brasileiro, e eu tenho Carioca. carioca, eu tenho backgrounds completamente loucos. Eu tenho minha família de um lado é mineira, sabe, enfim, com árabes, e eu tenho de um outro lado italianos, e eu moro fora do Brasil há muito tempo. Eu morei 12 anos em São Paulo também. Então, assim, o que eu sou? Eu sou um monte de coisa. Sabe? Eu sou um monte de coisa, um monte de coisa. Mas eu não vou me analisar, eu prefiro falar, sabe, de tudo, me interessa mais. Já que a gente está falando então de coletivos e pensando no brasileiro, quem é o viajante brasileiro? O que tem de melhor e pior do que você percebe do viajante brasileiro? Cara, assim, Você depende está muito. muito português. A segunda vez que você faz por exemplo. Assim, é claro que tem de tudo. Tem uma coisa que, e eu reparei, quando eu morava em Paris, eu morei em Paris, eu reparava muito isso. É assim, cara, primeiro, eu via, sempre tinha, assim, em Paris é uma explosão de exposições e galerias e tudo, não é? Aquilo ali para agora. Eu não encontrava. Agora, se você vai para uma loja de departamento, estão todo mundo lá dentro. Eu tenho uma coisa assim do consumo, eu acho um consumo muito excessivo, sabe? E acho desnecessário, porque eu acho que esse consumo excessivo de brasileiros e russos, por exemplo, chineses, tem ali, eu acho que vamos dizer, um reparo, sabe? Como se eles estivessem fazendo um autorreparo, sabe? Histórico, cultural, de anos sem acesso, sabe?
Então, e entram naquela onda de consumo, eu não sei se passa por uma necessidade de pertencimento, sabe? De vestir-se como tal. Então, assim, eu lembro, eu morava em Paris, eu morava no 8, eu morava atrás da Avenue Montaigne. E às vezes eu passava por ali, quando eu estava indo para outro canto, assim, as pessoas se arrumam, se vestem muito, sabe? Para fazer, para andar, ok, faz o que quiser, mas assim, eu acho que não passa por aí, porque é excessivo, sabe? É excessivo. E eu acho que é mais do que hora de entender que o consumo mudou, sabe? Esse tipo de consumo de luxo, sei lá o quê, mudou. Eu acho que assim, primeiro que assim, é para não dar dinheiro para esse mercado. Esse mercado não pode acontecer dessa forma. Esse mercado é muito cruel, por exemplo, sabe? Esse mercado, esse mercado trabalha com pessoas que ganham pouco. Eu não vou entrar para esse lado, não. Enfim, mas eu acho que a questão é muito consumo e pouca. Isso eu estou falando no geral. E pouca cultura, pouco interesse, pouca curiosidade, sabe? Isso eu via muito também em Barcelona e aqui menos, por exemplo. Aqui é muito mais. Que é até engraçado, porque aqui tem uma coisa de comer, de beber e falar a mesma língua e tá tudo bem. Então acho que é diferente, sabe? Mas eu não vou aos Estados Unidos há muito tempo. E nem quero voltar. Acho aquele país horroroso. Mas às vezes que eu fui, assim, também era assim, desenfreadamente. Eu falei, mas para que tudo isso, sabe? Para que tanta compra? Para que tanta mala, sabe? Então, e até eu Mas lembro de... e qual o lado bom do viajante brasileiro? O que você percebe assim de admirável? Eu acho que tem uma coisa que é nossa, não é? E que faz muita falta no dia a dia, assim, a gente tem uma coisa muito expansiva e muito aberta, muito calorosa, muito sorridente, muito simpática, assim, que faz falta, sabe? No dia a dia mesmo. E isso é de todos nós, sabe? E quando a gente viaja, a gente está sempre um tom acima, né? A gente está sempre muito mais alegre, muito mais eufórico, muito mais feliz, muito mais um monte de coisa. Isso é legal de ver, porque assim, é alegre, as pessoas, enfim, eu acho que é impossível não gostar. Aqui eles não gostam muito, mas eles também não gostam de nada, então é normal. Mas você vê, só um minuto. Você vê o brasileiro sempre assim, está na Itália, na Grécia, que é uma mesa armada com garçons e não sei o quê, é brasileiro. Isso é ótimo de ver. Assim, sabe, dá um... É bom, eu tenho orgulho, eu acho bom porque é o que eu sinto, é o que mais faz falta e é o que as pessoas aqui deviam realmente aprender conosco, sabe, que é legal ser gente boa. Essa tua percepção de nuances brasileiras, tanto para os lados reprováveis ou admiráveis, você acha que ela fica mais aguçada, mais possível, mais calibrada pela distância? Diz de novo, não entendi. Essa tua percepção de quem é o brasileiro, de uma forma geral, perceber comportamentos, à distância reconhecer um brasileiro, você acha que isso fica mais fácil para você fazer por estar tanto tempo morando fora e distante daqui? Deixa eu ver se eu entendi. Se para mim é fácil reconhecer um brasileiro. Se você tem uma percepção muito clara de quem é esse brasileiro quando você está generalizando, mas você está vendo isso um pouco de fora, porque você não está rodeado do Brasil mais há algum bom tempo. Então isso talvez te dê mais condições de olhar, já que você ainda, obviamente, continua sendo brasileiro, mas você está olhando para isso com uma certa distância, com distanciamento. Sim. O que eu acho aqui, o que eu vejo é que como assim, eles estão de férias, não é? Então eles estão de férias, então eles só estão numa boa. Então assim, os problemas eles não trazem com eles no semblante, no corpo, sabe? Eles estão de férias, estão curtindo, então isso é muito bom, porque fica só o bom deles, sabe? Isso aí sim porque a leveza, tudo aquilo que esses, enfim, genocidas tiraram de nós, aqui qualquer um, não é? Como você viaja, você
você deixa os problemas para trás, você deixa os pesos, você deixa tudo, você está simplesmente livre, leve, solto, sabe? E isso é bom, porque aí fica só o bom. E o bom do brasileiro é muito bom. É muito bom. É leve, é saudável, sabe? É meigo. Tem um monte de coisa que na rotina daí é abafado, não é? É abafado por notícias ruins, por injustiças, por desigualdades. É isso que eu acho que é a grande pena, porque é um povo incrível, um potencial enorme, mas é castigado, é maltratado diariamente, é muita sacanagem, sabe? E isso, para mim, é ruim, assim, de ver de fora, porque eu não consigo, enfim, eu não consigo simplesmente, tudo bem, eu não estou aí, então que se dane. Eu não consigo, porque, assim, é ruim, é ruim. E quando eu vejo alguém do Brasil daqui, viajando de férias, eu falo, porra, esse cara é um sobrevivente, um vencedor, porque ele conseguiu, inclusive, viajar. E eu sei, porque eu também. Porque, né, porque o viajante, a gente, no Brasil é difícil viajar, é caro, sabe? Tem que parcelar, sabe? É foda, sabe? Não é se encontrar, sei lá, alguém que pagou 25 euros na Ryanair para vir para cá, sabe? Alguém que pagou, sei lá, 700 euros, 700 vezes 7 para dar em real, parcelado, sabe? E eu sei que é, sabe? E isso eu falo assim, pô, que legal que ele conseguiu, toda a vontade de dizer assim, pô, que legal que você conseguiu, que bom que você conseguiu, tomara que você se dê bem, tomara que você consiga aproveitar tudo, porque você merece, sabe? Porque é isso, e eu falo isso no livro, assim, por que que a gente, percebe, a viagem tem, assim, tem um caráter de conquista, sabe? Porque assim, até isso, sabe, tiram de nós. Por que que tem que ser caro? Não tem que ser, é muito injusto. E no meio disso tudo, qual é o lugar da saudade para você, Ernesto? Como assim? Que saudade você tem daqui? Obviamente não é dos problemas, mas assim, do que mais você tem saudade dessa Cara, confusão chamada Brasil? eu tenho muita saudade de tudo, todo dia. Eu tenho saudade dos meus amigos, tenho saudade da minha cidade, eu tenho saudade. A família que mora aqui, um pedaço dela, então já tudo bem. Eu tenho saudade acho que eu tenho saudade até de um tempo que eu não sei nem se ele existe mais, porque a minha memória do Rio e a minha lembrança que eu guardo do Rio era de um Rio, sabe, uma vida de praia, uma vida tranquila, uma vida de bar, sabe, uma vida de, enfim, é informal, é descontraído, sabe? São coisas que, assim, eu não conheço. Talvez os mexicanos tenham isso, sabe? E nós, mas eu não conheço ninguém. Olha que eu já viajei bastante. Mas eu não. Olha, descontraídos, bem-humorados, assim, não conheço. Acho que nós realmente somos assim. Isso aqui, enfim, agora nesse momento a gente não está conseguindo ser muito, não é? E eu sofro daqui, porque, enfim, eu queria estar aí agora, enfim. Para mim é o melhor lugar do mundo, para férias, para viver, para tudo, sabe? E as pessoas falam assim, mas às vezes os amigos e a gente, você mora na Europa. Eu falei, e daí? Vocês acham o quê? Sabe? Assim, é isso, inclusive nós precisamos para ontem parar com essa visão eurocêntrica, sabe, de que a Europa é o melhor lugar do mundo. Não é, sabe? Emocionalmente é um continente miserável, sabe? Com emoções muito econômicas, muito contidas e muito fechadas e muito estoicas, sabe? Enfim, sem abertura, sabe? Assim, a gente tem tudo aí, a gente tem, sabe? A gente tem misturas interessantíssimas, a gente tem culturas que, de novo, por essa eurocentrização da nossa cultura, que é bizarra, a gente negligencia e ignora coisas maravilhosas dos pretos e dos índios, sabe? E dos outros europeus também que foram para aí e fizeram uma coisa até legal, sabe? A gente vai deixando tudo para trás. Porque, enfim, alguém botou na cabeça da gente que maneiro é a Europa. Mas maneiro é o cacete. Sabe? Maneiro é a gente.
A Maneiro é a gente, gente. e os nossos vizinhos, né? Tem tanta coisa legal aqui, né? Você falou dos mexicanos agora, mas em Não, toda a América, América bicho, do Sul, né? América do Sul, assim, América do México para baixo. É incrível. Guatemala é um país maravilhoso, sabe? Porra, os bolivianos, os chilenos, os argentinos. Assim, é muita gente legal e muito lugar legal. Muito. O Peru é um país maravilhoso. Pessoas maravilhosas, comida incrível. Realmente muito, muito legal. E a Você gente está aí falou do lado, e do, assim, você falou a dos gente, mexicanos, né? O México é um dos países que está aberto para brasileiros e que tem muito brasileiro indo para o México. É uma nós vamos para oportunidade de Cancún. ver. Muitos, né? Mas tem outras coisas para explorar no México. Você fez uma Porra! viagem de ônibus pelo México, não foi? Você Fiz. E te encontrei em Cancún, não foi? foi, a gente foi junto para Cancún, mas você já tinha feito mais que uma viagem para o México e se fala muito disso, do o quanto o México é um país rico e muito parecido com a gente também, né? Riquíssimo, seguríssimo, eles são maravilhosos, são engraçadíssimos, sabe? Um senso de humor inacreditável, sabe? Amorosos, sabe? Amorosíssimos. Eu tenho amigos do coração feitos no meio da estrada e depois foram para o Rio e eu voltei para lá. Enfim, é incrível, 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 incrível. Riquíssimo, em cultura riquíssima, orgulhosíssimos da cultura deles, sabe? E assim, e acho que a gente tinha muito que aprender com eles, porque eles têm um orgulho daqui, das civilizações pré-colombianas. Tudo bem que nós, no Brasil, nós não tivemos civilizações no sentido urbano da coisa, não é? Não havia, enfim, astecas e maias, haviam índios formados daquele jeito. Mas, enfim, a gente a gente devia aprender com eles a ter orgulho das nossas raízes, sabe, que passam por aí, passam pelos índios e passam pelos negros, sabe, passa pelos brancos também. Mas a pirâmide é ao contrário, sabe? Os brancos não são a base da pirâmide, eles são um pedacinho. A base mesmo é índio, depois é preto, depois é que são os brancos. E é assim que a gente tinha que viver e pensar. Isso com representação no Congresso, dessa forma. Enfim, não vou entrar nesse assunto não, senão vai virar outra coisa. Mas, inclusive, trazendo para o nosso assunto, o turismo, né? O turismo mexicano tem uma estrutura invejável, uma capacidade de gerar movimentos turísticos e de saber receber bem. E a gente também sabe, o brasileiro é muito hospitaleiro até, mas não tem um investimento de como mas fazer isso aí da melhor forma. Mas aí passa pela educação, não é? Os mexicanos falam inglês, a proximidade com os Estados Unidos também faz com que o turismo deles seja mais desenvolvido, que é muito voltado para o americano. É um país menor, é um país mais bem conectado, é um país menos corrupto. Enfim, eles menos do que o nosso, bem, qualquer um é menos que o nosso, É, tirando, sei lá, a República Democrática do Congo. Mas eles se beneficiaram muito disso também. Mas não, sim, o Brasil é muito grande e é muito, assim, enfim, claro que tinha jeito, mas aí passa por educação hoteleira, idiomas, enfim, a gente está muito lá atrás. Mesmo você vai no Rio, em São Paulo, assim, mesmo os melhores hotéis, o gerente não é brasileiro, sabe? É argentino, porque fala espanhol e fala inglês, então assim, vai muito por aí. E fora tudo, não é? Fora assim, digamos que eu queira eu daqui fazer uma viagem pelo Brasil em 3 estados. Acabou, dá para dar a volta ao mundo e eu não consigo fazer 3 estados no Brasil. É muito caro. Você sabe que é, todo mundo sabe que é. Uma sim. viagem de avião, Salvador, sei lá, uma vez eu queria, estava louco para ir para fazer Alagoas, Sergipe, etc e tal. Porra, bicho, assim, os voos internos iam custar quase do dobro do voo daqui para Maceió. Fora que eu não sei dirigir, então cadê o ônibus? Sabe? Não tem trem, não tem, ônibus tem, mas não tem, sabe? Enfim. Aí desce na estação rodoviária, o hotel pega um táxi, tem que pegar um táxi, enfim, não rola. Não rola. Além de Que é voltar uma para o Brasil. pena. É uma pena. É uma pena mesmo. Né? Dá uma vontade, quando você vai ver o potencial que tem ali, você fica mais irritado ainda. Né? Quando você consegue ir. Sim,
sim. Mas Os ricos é que adoram, né? Porque eles vão para esses lugares todos e fazem, porque eles têm helicóptero, jatinho, dinheiro pra caramba, eles vão e acham o máximo, né? E fazem lá aquelas festas, sei que, aqueles povos em lugares incríveis, sei lá o quê. Mas turismo não é isso, viajar não é isso, sabe? Viajar desse jeito é como a Danusa achava, que só rico pode viajar. Sabe? Vai a Paris não é mais a mesma, sabe essas coisas? e para onde você quer ir? E eu Quando quero ir pro possível? Brasil, pô. Eu quero ir para Alagoas, quero ir pro Piauí, quero ir para Barra Grande no Piauí, sabe? Eu quero ir para o Sergipe, quero ir para Mangue Seco. É isso que eu quero. Não quero ir para lugar nenhum no mundo, não. Talvez eu queira e quero muito voltar a Cuba, porque eu amo aquela merda. Adoro aquilo. Fui ano Adoro. passado, fui esse Ah, ano, você aquilo podia ter é. ido comigo. Você não me convidou? Chamei sim, você e Bruno Marinho. Os dois furaram, foi eu com meu irmão. Ah, não me lembro disso, não. Mas enfim, adoraria, voltaria a Cuba e a Guatemala. Guatemala não conheço ainda. Não estava na É minha lista não, mas você incrível, tá é falando tanto incrível, que eu tô. incrível, 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 incrível. Fora isso, assim, Europa nada, assim, Ásia menos ainda, acho Ásia, Jura? assim, A Ásia é Ásia muito legal, Ernesto. muito suja, muita gente, sabe? Muita gente, muito sujo, muito suja, sabe? Eu fui para a Índia em 2018, eu fiquei lá um mês e tal. Cara, assim, eu tinha ido à Índia em 2000 e voltei em 2018. Em 18 anos a Índia cresceu o que o Brasil tem de população, não é? Enfim, e a classe média indiana ascendeu, assim, são 450 milhões de indianos na classe média. O que eles consomem, bicho, é uma coisa inacreditável. Assim, é assustador. E eles sujam muito. E eles não estão nem aí. E a miséria, obviamente, com a ascensão da classe média, a disparidade, a desigualdade social ficou mais abrupta ainda. Então, e aquilo é muito, muito, muito difícil, sabe? Então, e eu não romantizo, eu não glamorizo a Índia. Eu acho que aquilo ali, para quem tem dinheiro e vai para um ashram ficar lá fazendo massagem, tendo vida de marajá, tá valendo, vai quem quer. Eu não tenho essa grana agora. O dia a dia ali, bicho, não. Não, o que virou a Índia, sabe, o que virou ali, se transformaram aquilo, assim, eu fiquei chocado, mesmo, 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 mesmo. Quantidade de, essas coisas tipo H&M, Zaras, sabe, assim, não, sabe, não, 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 não. E Vietnã igual, sabe, China igual, eu acho que assim, tá demais, é muita, 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 muita gente o tempo inteiro, sabe? E para mim não rola, para mim eu prefiro muito mais ir pro Peru, sabe, pro Guatemala, ficar num lugar assim com, sabe, com pouca gente e as poucas que vão são, sabe, estão ali com outro propósito, sabe? Não tem ninguém querendo, porque as pessoas vão para a Índia, não é para um site e estão esperando encontrar Buda na esquina, não é? Fazem, sei lá, faz um retiro de 3 dias de yoga e acham que já está tudo bem, né? Desintoxicou, fez um Ayurveda, sei lá. Não, eu não, isso eu não prefiro não estar ali, tranquilo. Eu prefiro mesmo estar no Brasil, sabe, tomando cerveja e comendo umas coisas fritas, sabe assim. Tô te esperando aqui, só vir. Tá me esperando aí. Não posso sair daqui. Você falou, você usou uma palavra agora aí que está caindo um pouco também, todo mundo fala nela, e que acaba quase desidratando a relevância da palavra, propósito. Qual é o seu propósito quando você viaja? O meu propósito? É. Você depende, cada viagem tem um propósito. Tem viagens que são apenas fugas geográficas, sabe? Tem viagens que são, enfim, quando você está perdido, você vai para um lugar para se achar, pode acontecer, já aconteceu comigo. Depende muito do estado de espírito, mas tem diferentes propósitos. A minha viagem, assim, Brasil para mim é um propósito sempre que é assim, recharge, sabe? Recarregar energia, não tem lugar de novo, não tem lugar melhor no mundo. E é importante, porque a gente não nasceu aí, eu, você e quem está. A gente não nasceu por acaso aí, não é? Tem uma razão
transcendental, cósmica, telúrica, enfim. A gente nasceu por uma razão, e voltar às raízes, estar no seu país, na sua terra, com os seus, é muito importante. Então, é assim, e perder esse elo, perder esse vínculo, sabe? Ou ignorar isso, é a pior coisa, porque isso nos descola da realidade e a gente dissocia e vai indo para um caminho que a gente completamente sem referência. Então, por mais que eu viva cá e esteja aqui e tal, mas as minhas referências, as minhas raízes, as minhas verdades, as minhas ideias moram aí, sabe? Então, para mim é isso. Mas é muito bonito isso, eu não esperava outra coisa de você, mas você vai acabando absorvendo as pequenas coisas, né? Mas porque eu vivo cá, já foi uma delas, por exemplo. Ah, isso sem Tá? dúvida, sim, Mas sim, sim. além disso, assim, já que já o tempo está acabando, o Instagram costuma derrubar a gente, você brinca aqui nesse parágrafo do livro que eu li no início, os moradores têm buscado em seu próprio território cada vez mais esconderijos antituristas. Não que a gente vá encher, mas já que você está em Lisboa há um tempinho, o que você mais gosta daí? Onde você iria? Onde você iria se fosse um turista mais esperto, um viajante? Eu gosto do meu bairro. Que é? Não conto. Ah, Hermes. Não. Não, senão o aluguel vai subir e eu não tenho dinheiro. Me manda no WhatsApp, pelo menos, depois. Eu juro que eu não posto. Sim. Eu gosto do de sempre, sabe? O cafezinho de sempre, a pastelaria de sempre, a vizinha de sempre, são os de sempre. Eu fico mais com eles. As O repetições. mercadinho. Sim, são rituais, não é? São rituais, são hábitos que a gente, enfim, inclusive são importantes manter esses hábitos vivos porque é uma forma de manter não só a cultura viva, como eles também. São pessoas, por exemplo, aqui na minha rua, tem uma lojinha que só vende pano de prato, sabe? Que é ela que faz, sabe? Então, assim, não é que você entra lá e compra um pano de pergunta quanto é e leva. Não, tem que saber que ponto é aquele, sabe? Por que que a oliva tá de um jeito e não sei o quê. Enfim, tem uma razão, não é? Enfim, as coisas têm um tempo, não é assim? E é isso que é importante manter, pelo menos para mim. Sabe? É isso que eu te digo, as coisas têm história, as pessoas não podem se esquecer de que as pessoas estão ali por um propósito e por uma história e que o vínculo é importante, a conversa é importante, manter, sabe, esse senso de comunidade é importante. As pessoas perdem isso na correria. Eu entendo que as pessoas tenham pressa porque tem filho na escola, tem buscar isso, buscar aquilo, fazer isso assim, mas para um pouco, sabe? Para um pouco, respeita, porque as pessoas estão ali, elas querem conversar, que se você conversa com qualquer pessoa, a lua e voltam. Acho interessante se a gente fosse mais atento a isso, não só nos nossos lugares, nas nossas comunidades, mas quando a gente estiver viajando, né? Acho que se a gente for mais parecido do que a gente é viajando do que quando a gente é no dia a dia, talvez a gente fosse mais interessante. Sem Generalizando. dúvida. Eu acho que isso é o que você pode, como te falei, você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar loucamente, tudo loucamente, mas assim, o que você tira disso? Sabe? O que uma vendedora da Prada vai ter para te dizer? Entendeu? Agora, você vai num restaurante, sei que, fica numa fila, sabe? Eu vejo gente em fila para tomar, sei lá, café e comer uma torta de cenoura com uma tosta de abacate. Isso você pode comer em qualquer lugar, sabe? Fica numa fila porque leu não sei na onde que a fulana disse que saiu numa revista, não sei lá o quê, porque saiu na Vogue, saiu na Elle, saiu na puta que pariu. Então, sabe? É isso. Sabe? Essa é a sua experiência. Sabe? Olha para o lado, vai para a rua de trás, sabe? Olha para cima, pergunta para alguém, pergunta. Sabe? As pessoas com o telefone na mão, elas esqueceram de fazer a coisa mais legal que é perguntar. Pergunta onde fica. As pessoas gostam de dizer. As pessoas têm orgulho em dizer.
sabe? Onde fica, sei lá, a Torre de Belém. As pessoas gostam, tudo bem que você tem o Google Maps, que ele vai te ajudando, não sei o quê, mas tira a fuça do telefone e olha para frente, sabe? Olha para o lado, pergunta. Tem lá um senhorzinho de 80 anos que ele vai saber. Ele vai adorar responder. E vai perguntar de onde você veio, e vai dizer que ele tem um primo, sabe, que morou no Rio, e vai dizer que tem que já foi, sabe? Ou que viu um filme com não sei quem. Sabe? E aí já nasce uma história. Nossa, não só nasce uma história, mas é isso, é um vínculo, é uma conversa que talvez ele não tenha com quem conversar. Maravilhoso. Maravilhoso. E essa dica do vai pra rua de trás é incrível. Sempre dá certo. Vai, Sempre dá certo. esgotou nosso tempo, Hermes. Obrigadíssimo. Tudo bem, a Obrigadíssimo. gente faz um parte 2. A gente faz o parte 2 e me dá as dicas lá pelo WhatsApp. Te espero pra cerveja no Rio e eu vou aí te visitar. Vem, bem-vindo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.